Olá a todos, eu sou Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de conversão de energia. Na aula de hoje vamos resolver um exercício sobre o controle de velocidade pela variação do R de ajuste em motor de corrente contínua shunt. É um típico exercício muito cobrado em provas de cursos de engenharia elétrica. Bora para a aula! Para a compreensão dessa aula, sugiro assistir dois vídeos. O primeiro, em que eu falo sobre a parte teórica do controle de velocidade desta máquina, e o segundo, quando vamos lá em laboratório aplicar o que vimos na teoria e mostrar de forma prática o controle de velocidade desta máquina. Antes de iniciarmos o nosso exercício, para aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal. Se gostarem do vídeo, deixe o seu like. Havendo dúvidas, deixe nos comentários. Então vamos lá, vamos ao enunciado deste problema. O problema trata-se de um motor CC shunt, em que eu aplico uma tensão VT de 220 e temos aqui um RA, incluindo interpolos. O que é o RA? O RA é a resistência de armadura mais a resistência de interpolos. E o seu RF é fornecido. O RF é a resistência da bobina de campo da máquina. Ele fala aqui que suas perdas rotacionais são consideradas nulas e sua curva de magnetização é fornecida. Na letra A, para um motor acionando uma carga mecânica no eixo que exige da rede um IL de 14,32 A a 1665 RPM, quais os valores de IA, EA, torque induzido, e potência no eixo da máquina. Essa letra A aqui é apenas uma condição inicial para realmente o foco do problema aqui, que é a letra B. Na letra B, mantendo a carga no eixo, ou seja, não variei o torque, é acrescentado em série com RF, com a sua bobina de campo, uma resistência de ajuste, no valor de 64,6. E aí ele pede as mesmas variáveis, IA, EA, NM e potência no eixo. Então, qual vai ser a variação da velocidade dada a variação do R de ajuste? Assim como fizemos lá no laboratório. Todo exercício numérico, a gente sempre vai pensar no circuito elétrico equivalente dessa máquina. E aqui a gente está falando de um motor CC shunt. Então vamos lá resolver a letra A. O seu circuito elétrico é dado por... No caso do problema, a gente tem o seguinte, então. Aqui é o nosso circuito de campo, é o que está lá no estator da máquina. Aqui, o circuito de armadura, é o que está no rotor da máquina. O problema fala que está operando com VT igual a 220, que é a tensão aplicada. Veja, motor CC shunt, a bobina de campo em paralelo com a bobina de armadura. O RF, eu coloco aqui RF maiúsculo, ele representa o seguinte. Este RF vai ser a resistência interna de campo da máquina mais o R de ajuste. No caso deste problema, na letra A, ele não comentou sobre R de ajuste. Vou considerá-lo igual a zero. Então o RF vai ser... O RA foi fornecido, o RA maiúsculo. O RA maiúsculo já vai ser a resistência interna de armadura da máquina mais a resistência de interpolo. O problema fala que está circulando uma corrente que vem da rede de 14,32 A. Com essas informações, ele vai pedir para calcular o IA, o EA, a potência convertida e etc. Então vamos lá. Primeiro, a gente já consegue de cara lembrar o seguinte, a gente já está falando aqui de uma máquina de corrente contínua. Quanto que vale o IF? O NF aqui é um curto-circuito em corrente contínua. Então, quanto que vale o IF? O IF vai valer 0,68 A. Com o IF, eu consigo determinar o IA. Quanto vale o IA? Com o IA, eu consigo determinar essa queda e então tiro o EA da máquina.
Aqui vale alertar um ponto muito importante. O problema falou na letra A que o motor está operando com velocidade de 1655 RPM. Eu costumo dizer o seguinte: tudo que a gente calcula do circuito é o que está acontecendo lá na máquina. Isso é muito importante. Então, tudo que a gente calcula do circuito é o que efetivamente está acontecendo na máquina. Então, esse EA aqui foi calculado para rotação de 1665 RPM. Agora, como que a gente vai conseguir calcular a potência no eixo da máquina? Primeiro, a gente tem o que é a potência convertida. É toda a elétrica que chega e vai ser convertida em potência mecânica. É a de entrada menos as perdas. É justamente nesta parte do motor. Toda a elétrica que chega aqui vai ser convertida em potência mecânica. Então a gente vai ter o seguinte: potência convertida é EA, essa tensão, vezes a corrente. O que é a potência convertida? A potência convertida é a potência no eixo, quando você tem a carga mecânica ali no eixo, mais as perdas rotacionais. O problema falou que as perdas rotacionais são nulas, então essa aqui já é a potência no eixo da máquina. Qual vai ser o torque desenvolvido por essa máquina? A potência é torque vezes velocidade. Então veja, potência convertida vai ser o torque induzido vezes a velocidade em radianos por segundo. Peguei potência convertida, 2.957,2, dividido por 1.655, que é a rotação nesse momento do motor. Para converter para radianos por segundo, multiplico o RPM por 2π sobre 60. E aí a gente tem um torque induzido em Newton vezes metro. Qual seria essa potência em HP? Basta eu dividir por 746. Esse motor está entregando uma potência nessa situação de 3,96 HP no seu eixo. Agora vamos à letra B. Mantendo a carga no eixo, é acrescentado em série um R de ajuste, ou seja, eu vou aumentar a resistência de campo da máquina. Eu estou aqui fazendo um controle de velocidade nessa máquina. E aí ele pergunta quais valores de A é A. Como vamos resolver este problema? Vamos primeiro entender a situação. Qual é a informação nova que temos? Foi acrescentado um R de ajuste. Então, quanto que vale o RF novo da máquina? Com esse novo RF e do circuito, conseguimos determinar um novo IF. Diferente da situação anterior, eu ainda não sei quanto vale o IL, que é a corrente de entrada da máquina, então não consigo calcular o IA. Veja que o nosso IF diminui. Temos que observe o seguinte: o problema fala que a carga no eixo ela é constante. O que o motor faz? Ele induz uma força para girar o seu eixo. Se a carga no eixo ela é constante, essa força para girar o seu eixo é constante. Pense o seguinte: o torque é a força para girar o eixo. O torque é o Newton vezes metro. Então, se eu não mudei a carga no eixo, o torque ele é constante. Se o RF aumentou, o IF diminui, o fluxo diminui. Sabemos aqui que o torque ele é constante. Qual que é a equação do torque? E aí temos duas situações, uma anterior e uma atual. O torque é K φ1 e A1. Foi a situação anterior.
Nessa nova situação, com o novo IF, eu vou ter que o torque ele é constante. Então ele é o mesmo. K Φ2, porque alterei o IF. IA2. Vai ser a nova corrente. Se dividirmos um pelo outro, a gente vai ter essa equação aqui. Qual é o problema aqui? Nós conhecemos IA1, mas não conhecemos nem Φ1, nem Φ2 e nem IA2. Aí eu vou recorrer na curva de magnetização da máquina. É a relação de EA por IF. O EA ele é K Φ ômega. O K é constante. Se o ômega for constante, o comportamento da curva de EA por IF é exatamente o mesmo de Φ por IF. Para uma rotação fixa, a gente tem a seguinte situação. Então veja, se eu tenho um NM fixo qualquer para qualquer velocidade, dado um IF1, eu tenho que o EA1 vai ser K'. O linha é quando nós representamos aqui por NM em RPM. Quando representamos aqui por ômega M, representa aqui apenas por K. K' Φ1 NM. Estou mantendo esse NM fixo. Para um outro IF, eu tenho um EA2 K' Φ2 NM. E veja, eu tenho o IF1 da letra A e o IF2 da letra B. Vou recorrer à nossa curva de magnetização. Quando eu recorro à curva de magnetização, eu tenho a relação entre Φ1 e Φ2. Aqui é independente da velocidade. Então, da curva de magnetização, vou pegar o IF1 é igual a 0,68 ampere. Qual o valor de EA1? 236 volts. O IF2 é igual a 0,57 ampere. Qual o valor de EA2? 220 volts. Com isso, nós vamos conseguir achar a relação entre Φ1 e Φ2 para as correntes de campo que estamos usando aqui no nosso problema. Vou substituir isso aqui na equação número 1. Substituindo 2 em 1, a gente consegue encontrar a nova corrente. Com essa nova corrente e do circuito, consigo achar um novo EA. Para qual velocidade? Lembre lá, nós alteramos o R de ajuste. Quando a gente aumenta o R de ajuste das aulas anteriores, a gente aumenta a velocidade. Então aqui o EA2 é 216,61 volt para X RPM, é o que a gente precisa determinar. Agora, observe um detalhe importante aqui. Veja que o EA2 é aproximadamente igual ao EA1. Na primeira situação, a gente havia encontrado uma tensão de 216,8 volts. Isso é muito comum. E aí é uma aproximação que normalmente se faz. Nesse nosso caso, a gente está fazendo sem aproximação. Mas qual é a aproximação? Quando o torque é constante, nós consideramos que a corrente varia pouco, ou seja, permanece constante, a corrente de armadura. Porque se o EA ele praticamente não varia, a corrente IA também praticamente não varia. Vou colocar essa observação aqui. Agora, para determinar a rotação, o que temos? Vou pegar da nossa equação de tensão, que ela é relacionada com a velocidade. Temos o seguinte. O EA1
é igual a K' Φ1 NM1. O EA2 vai ser K' Φ2 NM2. Se eu dividir um pelo outro, nós conhecemos aqui o EA1, conhecemos o EA2, nós conhecemos a relação entre Φ1 com Φ2, conhecemos o NM1 e consigo determinar então aqui o NM2, apenas dividindo as duas equações. Vamos chegar então a rotação ela vai para 1772,5 RPM. Observe, a rotação ela aumenta. Os detalhes do que ocorre internamente na máquina para essa rotação aumentar, vou deixar os links dos vídeos aqui na descrição. Podemos calcular a potência no eixo da máquina. A potência convertida é torque induzido vezes a velocidade em radianos por segundo. 17,06 porque o torque foi mantido constante. 1772,5 multiplico por 2π sobre 60 para passar por radiano por segundo. Acho aqui a potência convertida e em HP 4,24 HP. Maior que anterior. Veja, o torque ficou constante, mas a velocidade aumentou. Então eu tenho uma potência convertida maior no eixo dessa máquina. Essa aula, resumimos aqui uma análise numérica do controle de velocidade do motor CC pela variação do R de ajuste, sem fazer nenhuma simplificação. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula e bons estudos!